Pronto, voltando então. Olha, a questão de número 13 vai pedir que você faça a conexão aí das colunas, né? Então, nós temos aí 5 alternativas, que vai desde Collor de Mello até Fernando Henrique... José Sarney, desculpe, mas também ele está aqui, mas não é até ele, né? O último é Sarney. Bom, a gente tem... como é que vai ficar, professora? Vai ficar assim, olha. A alternativa C, você vai marcar C, certo? Por quê? Porque você vai ter lá, foi o primeiro presidente eleito democraticamente, quem foi? Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment. Você vai ter, em seu governo, o sistema de telefonia foi privatizado. Quem foi? Aí sim, foi Fernando Henrique Cardoso. Você vai ter, por exemplo, o vice de Tancredo Neves, quem foi? Tancredo morreu e ele assumiu. Foi José Sarney, que eu falei no vídeo anterior. Quem mais aqui? Governou por 2 anos apenas, né? Vai ser quem? Itamar Franco, que também ele vai assumir, José Sarney sai, ele assume o lugar dele. E o último, que vai ser governo de José Sarney, que é vice de Tancredo Neves. Então, tá muito fácil, gente. É a C. A 14, é sobre a questão do PAC, né? A Política de Aceleração do Crescimento, que vai ser no governo de Lula. Bom, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, vai ser a C, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu acabei dando a resposta. A 15 vai ser a questão B, a alternativa B, certo? Sobre a questão do plano real. Qual era a intenção? A intenção era o quê? Controlar a inflação e criar condições para o crescimento econômico do país. Que vai ser, o plano real no governo vai ser no governo de Itamar Franco, certo? Juntamente com Henrique Cardoso, mas Fernando Henrique Cardoso não era ainda presidente, né? Ele fazia parte, ele era ministro da Economia, e aí no governo de Itamar Franco o plano real vai dar muito certo. A inflação ela vai cair para 4%, né? Nunca havia isso até então. Bom, a questão 16 vai pedir para você dizer 2 consequências do plano Collor. Gente, 2 consequências. Qual foi a primeira consequência? A primeira é que as empresas nacionais não conseguiram competir com as empresas estrangeiras, certo? Houve muito investimento das empresas estrangeiras e as daqui não conseguiu crescer tanto, acompanhar o crescimento das empresas de fora. Então, primeiro problema do plano Collor nesse sentido foi a falência dessas empresas, e o segundo problema, né, que a gente pode colocar aí, foi o desemprego. A 17 é sobre a questão da ditadura militar ainda, né? Depois de 21 anos de regime político, ditatorial, o Brasil passa a ter novamente o regime político, né? Bom, o que é correto afirmar aqui? É a C. A inflação brasileira, no período inicial do governo, era uma das mais altas do mundo, que acabou provocando a criação do Plano Cruzado. É a alternativa C. A 18, você vai falar... dá 2 razões, ou algumas razões, na verdade. Por que a Constituição de 88 ela é apelidada de Nova Constituição, ou Constituição Cidadã? Primeiro, quem vai dar esse nome vai ser Ulisses Guimarães. Por quê? Porque é nessa Constituição que os direitos, de fato, eles são ampliados, como, por exemplo, direito ao cidadão. Que cidadão? Quais grupos? Ao índio, o direito do índio ele vai ser ampliado no que se refere à questão das terras. O que mais, professora? A questão do analfabeto, né? O eleitor analfabeto agora vai ser facultativo, ele vai votar se ele quiser. Você vai ter também sobre a questão presidencial para presidentes também, né? Vai ser diminuído esse tempo, né? De 5 para 4 anos. A questão também sobre outros grupos, como a questão do racismo também. É chamado assim de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, o seu autor, portanto, dessa ampliação, porque essa Constituição ela vai ampliar os direitos aos cidadãos, a grupos que não eram respeitados como deveriam ser, certo? A B, quais eram os graves problemas econômicos, né? Ele abre aspas e fecha aspas, que afetavam o Brasil no contexto de transição da ditadura militar para o regime democrático. A questão
o- os problemas econômicos, gente, vai ser essa questão porque como a gente vai ficar em um país que, juntamente com outros, né? E nesse caso aqui vai ser mais o Brasil, falando de Brasil aqui, vai estar fechado por causa do regime militar. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma alta de preço, você vai ter uma inflação elevadíssima, tudo vai ficar mais caro, né? Desde os produtos de primeira necessidade a outros. Então, problema grande enfrentado aqui, que a gente pode dizer, um dos maiores vai ser a questão da inflação altíssima, e daí você vai ter, sim, desempregos, você vai ter o crescimento econômico do Brasil, ele vai ficar estagnado, parado, certo? Então, olha, gente, a gente termina por aqui o capítulo 11, a série, né, de atividades, e nós voltaremos sexta-feira já com o capítulo 12, portanto, viu? Um cheiro e fique com Deus então.